gente, esse é o ArchiCast número 122, meu nome é Adilson, e o tema de hoje remete a um momento muito importante na educação de todo arquiteto. Para os já formados, é uma das lembranças mais marcantes de toda a faculdade. Para o estudante, pode ser uma etapa com sentimentos conflitantes, ansiedade pelo desafio que tem pela frente, associado ao entusiasmo de desenvolver um projeto com total autonomia. Essa etapa da formação costuma seguir um ritual que envolve incertezas, expectativas e, acima de tudo, muito trabalho. Além disso, um projeto bem desenvolvido nessa etapa pode significar uma primeira oportunidade de se apresentar para o mercado profissional, coroando o portfólio de uma produção acadêmica tão importante na comunicação das habilidades e personalidade do futuro arquiteto. Não por acaso, essa disciplina é objeto de concursos de alcance nacional e internacional, ajudando a refletir a qualidade do ensino de arquitetura nos diferentes contextos. A gente está falando aqui do trabalho de conclusão de curso, vai ter gente que vai falar do trabalho final de graduação, aí vai ter várias nomenclaturas, né? Mas basicamente é o trabalho de conclusão de curso. E para falar desse assunto, a gente chamou duas pessoas especiais aqui. Primeiro, o Gabriel Araújo, ele é estudante da PUC de Goiás, ele completou seu trabalho final no primeiro semestre desse ano ainda, e é participante lá da oficina do ArchiCast, que é o nosso grupo de conversas com a audiência. Boa noite, Gabriel, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar aqui com vocês. É um prazer todo meu. A gente que agradece, Gabriel. Bom, a gente está também com Caio Dias, que ele é arquiteto, sócio proprietário da Projetar.org, que é aquele portal de concursos voltados para o estudante e jovens profissionais da área. Boa noite, Caio. Obrigado pela sua presença aqui de novo. E aí, gente, boa noite. Se tudo correr certo, hoje vai ser o último cast que eu estou participando antes de ser um papai. No próximo cast teremos um bambino gritando aqui do lado aqui. Muito bom, vai fazer companhia ao Rafa com a galera dele aí. Vamos discutir com parênteses à parte. Coitado do meu filho, nem nasceu ainda, já tem uns 39 apelidos. Coitado do menino. Acontece. Obrigado, Caio, pela sua presença aqui. E para conversar com os dois, tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza. Fala, Caio. Fala, Gabriel. Vamos aí falar um pouquinho dessa, vamos dizer assim, reta final ou seria da linha de largada? Pontapé inicial, reta final, né? Mas antes disso, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Começando mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más, estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. E você? Tudo certo, graças a Deus. Você tem um tempinho que você não vem aqui para conversar com a gente na leitura, né? É verdade. Tô em falta na participação dos comentários aí, correndo atrás do atraso aqui agora, né? Mas é, Lili, e aí, como é de praxe, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bom, podem mandar um e-mail pra gente pelo contato @arquicast.com. Pode seguir a gente pelo Instagram, no @arquicast, mandar um direct por lá, ou na nossa página no Facebook também, é o facebook.com/arquicast. No nosso site, né, lá no final eles podem deixar comentários sobre os episódios, né, que é o www.arquicast.com, e também conseguem ouvir a gente através do Spotify, do Deezer, do iTunes e em outras plataformas de podcast. Então, vários canais aí de comunicação com a gente. Isso aí. Bom, se você não quer ouvir os comentários, é só ir para 4 minutos e 35 segundos. Como a gente tem feito, a gente vai mandar um alô para quem curtiu nossa última postagem do episódio 121. Mandar um alô para Jonas Escandolara, Gisele Alves, Jó Blanc, Glaucio Oliveira, Barbie Ferreira, Sujei Avalos, Dinho Pires, Leandro Chaves, Marcelo Chaves, Bárbara Vasquez, Amanda Neri, Jéssica Figueiredo, Ellen Paiva, Aquiles Barino, Sosteni Júnior, Aloysio Burim, Alan Naipe, Adriano Segantini, Guilherme Fernandes, Mariana Andrade, Poliana Bandeira e outras pessoas. Muito obrigado pelas curtidas e por compartilhar também. E a gente agradece muito pelas curtidas. Bom, Lili, essa leitura é rapidinha, né? Vamos deixar o pessoal ouvir nosso episódio de hoje. Hoje foi rápido, vamos ouvir o episódio e tentar vir na próxima leitura também pra gente se encontrar mais vezes fora do cast, não é isso? Exato. Bom, galera, então a gente volta daqui a 15 dias com mais episódios pra vocês e até mais. Tchau, tchau. A gente podia começar com um pouco da experiência de cada um com o seu trabalho final. O Gabriel acaba de completar o seu trabalho final aí. Queria saber dele um pouquinho da sua experiência com o trabalho final. Eu vou tentar resumir a minha experiência. Eu posso dizer que eu tive realmente uma experiência com o trabalho final. Eu comecei esse curso no segundo semestre de 2006. E a primeira vez que eu fiz o então TFG, na época, foi em 2011.
e repeti algumas vezes, parei, voltei, troquei de faculdade e estou terminando agora esse trabalho de conclusão, desde o início lá, sempre com o mesmo tema, um tema de intervenção urbana numa rua importante aqui de um bairro histórico da cidade de Goiânia. Então, por muitos anos, a minha preocupação principal foi esse trabalho de conclusão de curso. Finalmente eu consegui terminar agora e, enfim, tem muita coisa que eu posso falar, eu vou tentar ser bem breve aqui sobre isso. É basicamente isso, é muito tempo engajado em tentar resolver um determinado problema aqui da cidade. Da primeira vez que eu interrompi o trabalho de conclusão, eu já estava no segundo semestre. Eu fui aprovado sem problemas no primeiro semestre, propus uma intervenção urbana na Avenida Cora Coralina, aqui no setor sul de Goiânia. Ele faz parte do projeto original da capital, após algumas modificações. O arquiteto Atílio Correia Lima, que foi o primeiro, abandonou o projeto, seguiu com o projetista que deu continuidade, projetou esse bairro e ele tem características da cidade Jardim, né, principalmente as cidades americanas, com cul-de-sac, semelhante a Radburn. Essa rua foi construída mais recentemente por conta de uma universidade que causou muitos problemas para o bairro e desde então foi o meu objetivo, propor uma intervenção para melhorar a qualidade ao longo dessa via aqui que causou tantos problemas. Só uma perguntinha antes de você continuar. Vocês têm 2 etapas aí de trabalho final? Sim, na Universidade Católica, sim, é o TCC-1, né, agora chama TCC. Primeiro você desenvolve basicamente a pesquisa, é um caderno teórico para poder embasar as suas propostas, faz o diagnóstico da área, ou se for um projeto de arquitetura, faz todo o programa de necessidades e chega até a fase de estudo preliminar. E no segundo semestre chega a fase de anteprojeto, dependendo da escala, é claro, do projeto, pode chegar a níveis maiores ou menores de detalhamento, né? Mas são 2 semestres sim aqui, e eu fiz ele várias vezes, né? Eu nunca cheguei às etapas finais. Em alguns semestres eu abandonei, troquei de faculdade, enfim. E só então agora eu terminei, fui aprovado com essa proposta de intervenção urbana. E você repetiu, assim, por conta de você querer interromper o trabalho ou por conta de outras coisas? Não, algumas vezes eu cheguei nas etapas finais e não consegui a aprovação, né? Não concluí o trabalho e repetidas vezes voltava o tema, trocava a abordagem, fazia um reinício que acabava deixando assim, as propostas muito vagas ou incompletas. Foi por conta de vários reveses aí, algumas vezes eu não chegava nem a entregar o trabalho, que eu não consegui concluir antes, então tive que repetir várias vezes, sempre tentando a mesma proposta, sempre, às vezes também mudando totalmente a abordagem, mas até conseguir encaixar ali as propostas com o que realmente era esperado para aquela região que é bem importante aqui na cidade. Caio, como é que foi a sua experiência aí de TFG? Só antes disso, dizer pro Gabriel que o Oscar Niemeyer também ficou 10 anos até se formar, Gabriel, então você tá no ombro de um gigante aí, fique tranquilo. Eu acabei me especializando no TCC na graduação, foi isso que eu fiz, mas vamos lá. Isso aí. Meu último ano de faculdade foi em 2007, eu colei o meu grau bem no comecinho de 2008, lembrando que naquela época era muito difícil a gente ter acesso à internet. Eu sou do interior do Paraná, então livros de arquitetura, referências, era uma situação muito diferente do que nós temos hoje. E eu usei como base teórica, eu lembro muito bem disso, a minha defesa, a minha tese era de que Cascavel, que é uma cidade no interior, e tem ainda um crescimento populacional muito grande de pessoas vindo de outros países. Uma edificação que poderia abrigar todas essas pessoas seria um templo, porque essas pessoas que vinham de diversos lugares do mundo tinham diferentes religiões. Então, o meu tema de TCC foi um templo ecumênico, que seria um lugar para reza, ou oração, ou qualquer palavra que vocês queiram usar, para qualquer pessoa de qualquer credo, né? E o conceito teórico por trás era, inclusive, a mistura das 2 linguagens modernistas que a gente teve. Então, ela tinha uma parte, uma arquitetura paulista muito clara, era a parte administrativa do templo, etc., e a parte do templo propriamente dito com uma linguagem carioca, assim, bastante orgânica, influenciada no gesto das mãos, na prega, né, na oração, porque esse gesto é um gesto universal, né, ele transcende todas as religiões. E foi um processo muito árduo, eu sempre fui um aluno muito bom de teoria, não tão bom de desenho,
A minha fundamentação teórica, alguns alunos, alguns professores dizem que ela ainda é utilizada como referência até hoje em alguns TCCs ali da faculdade. Eu lembro que todo o processo foi muito longo, muito estressante, mas foi muito proveitoso, assim, no final eu tive uma sorte, eu não sei, eu fui agraciado, tirei a nota mais alta da faculdade até aquele momento. Então, meio nerdzão, assim, né, sabe? Mas eu tenho muito orgulho desse projeto, eu tenho ele, como todos os projetos de faculdade, ainda salvos até hoje. E todo estagiário que entra no estúdio, ali no estúdio CSD, que é meu escritório, na primeira semana eu coloco eles para verem todos os projetos que a gente já fez no estúdio. E muitas pessoas pediram para ver meus projetos de faculdade, nunca pensei que alguém ia pedir, mas enfim, e quando eles olham o meu TCC, eles falam assim, nossa, que coisa legal e tal, blá, 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 blá. Mas é claro que com uma linguagem e uma geometria muito aquém do que a gente faz hoje, né? Um processo bem diferente, né? Acho que faz parte do desenvolvimento isso, né? Mas é isso. Tive um orientador também sensacional, professor doutor Fulvio Natércio Feider, uma pessoa sensacional, com um viés teórico muito brutalista e tal. Então, nossa, eu tenho muitas lembranças maravilhosas desse período. Rafa, sua experiência, como é que foi? Pô, cara, senta que lá vem história, né? É curioso, assim, antes de falar da minha experiência, assim, um pouco da fala do Gabriel, né? Eu acho que esse enfrentamento aí, essas dificuldades, né? É muito natural da fase final, né? Porque se espera muito do aluno que ele deposite ali tudo que ele aprendeu ali durante o período, né? E, Gabriel, me corrija aí se eu estiver falando bobeira. E chega um determinado momento que você tá meio esgotado da faculdade, você meio que se sente um saco vazio, né? Não tem mais o que colocar pra fora se você não tiver estímulo, inputs, né? É muito comum a gente ver isso também, assim, ó, hoje, né, que a gente tá do outro lado, vamos dizer assim, né, que a gente tem a oportunidade de orientar alguns trabalhos e tal. Tem a experiência do Caio, né, que ele já foi certeiro, pegou um orientador que entendia mais ou menos sobre o que ele queria falar, então cada narrativa aqui vai levar por uma situação aí que vai se assemelhar com alguma situação aí de algum ouvinte. Mas o meu processo foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo mesmo. Eu não sei porque eu não tinha pressa de formar, então, assim, eu tava devendo umas disciplinas, então achei melhor não ir direto pro TCC, finalizei as disciplinas, e na nossa faculdade era dividido em 2 etapas. A gente tinha a primeira etapa que era quase que uma monografia, e que foi muito bom para minha formação, porque permitiu com que eu, na sequência, já ingressasse no mestrado. Então todo o trabalho que foi desenvolvido na monografia de TCC1, né, que chamava lá, me ajudou bastante para depois na carreira acadêmica. E depois o projeto, como eu optei em trabalhar um projeto urbano, muito por conta das mudanças curriculares que a nossa faculdade teve, logo que a gente estava no final, né? Entraram vários professores do Rio de Janeiro que vieram de uma formação em urbanismo, e isso me despertou no fim do curso essa vontade de trabalhar com o espaço urbano aqui da nossa cidade. E naquela época eu não fazia outras disciplinas, só estava dedicado ao TCC e fazia estágio, né? E não era aquela orientação assim como a gente faz hoje, né? Toda semana você tá lá batendo ponto, né? Pô, às vezes ficava 2, 3 semanas sem conversar com o orientador, mas quando sentava e conversava, a conversa fluía, né? Eu não tive um desenvolvimento contínuo, foi muito assim, fui meio que ao longo do processo estudando bastante, também já tinha o desejo de ingressar no mestrado, então eu já estudava autores de urbanismo, já estava na minha linguagem de aprendizado, vamos dizer assim, e o projeto eu fui daquele jeito, né? Assim, daqui a pouco eu resolvo e tal, como se, né, ele pudesse surgir de forma mágica, assim, né? E como era um projeto de reestruturação viária, envolvia mudança de rotas de ônibus, reposicionamento de pontos, trabalho com travessias. É até curioso olhando agora em retrospecto, né? Eu me formei em 2003, olha só, entregando aqui a minha idade, mas já estava discutindo lá algumas coisas que hoje meio que caíram no discurso da não da superfície no sentido superficial, foram pro mainstream da discussão em urbanismo, que é a ideia das intervenções táticas, a prioridade dos pedestres e tal. Eu já meio que tocava naquelas questões sem saber um pouquinho sobre isso de forma mais profunda. E aí eu fui empurrando, assim, tinha algumas ideias e tal, e aí depois veio aquele estalo, assim, nossa, eu tenho que produzir. E eu sempre gostei muito de representação gráfica e tal. Nessa época também fazia muito freela para colega, na nossa época lá de 3D Studio, não era hoje o freela de Lumion, que é muito comum, né? Então eu gostava muito do processo de desenho, já estava engajado em trabalho de escritório, e aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer meu TCC todo à mão. E aí eu embarquei nessa. Eu fiz umas diagramações básicas, assim, das pranchas, com os textos, as análises, né? Que foi uma bagagem muito forte que a gente teve durante o processo de formação. E a parte de projeto, eu deixei o desenho fluir. E aí depois fiz um trabalho lá, escaneei e tal.
na época aquele scanner de mesa, né, botava lá, aí demorava horas pra imagem ir pro Corel, ainda era Corel, assim, né, tipo, ainda uso bastante o Corel, tá entregando aqui. Foi um processo muito tranquilo, muito suave, né, e assim, não sei se a gente vai falar mais um pouquinho sobre os TCCs de cada um, senão eu vou ficar aqui a noite inteira, mas a banca foi super legal, então, assim, foi um processo bem tranquilo, assim, que foi aquela sensação de conclusão de uma jornada, sabe? Nesse ponto eu tive muita sorte nesse processo. Você lembra qual que foi a sua banca? Fiquei curioso aqui. Lembro, meu orientador, Mauro Campelo, que até já participou aqui de um cast com a gente, o saudoso Hélio Novak e Cláudio falhou que ele era também doutorando, na época lá doutorando no PROAC, lá na UFRJ, e aquela coisa, né, de universidade pública, então eles trazem o pessoal para as bancas, aí o cara vem e participa de várias bancas, independente dos temas e tal. Foi super legal, foi super bacana, assim. Eu gosto sempre de entender que a banca é um momento de celebração mesmo, principalmente para quem tá no processo junto com o aluno, né? E de fato ali naquele momento para mim foi, assim, porque a banca foi super, assim, receptiva com o trabalho, fazendo comentários produtivos, não era aquele esquema de um processo corretivo, né? Que a banca também deve ter esse processo corretivo, né? Até mais do que o orientador. Depois a gente vai entrar nessa aí. Mas enfim, foi muito bom, senão eu vou ficar aqui um tempão. Minha experiência agora, né? Sua experiência. E você, Adilson, como foi a sua experiência de TCC? Conte um pouquinho para nós. Senta que lá vem a história. Eu te falo que, assim, minha experiência foi tranquila também, foi parecida com a do Rafael. A gente também tem 2 etapas, né, de conclusão do curso, lá na FJF na época, que era a primeira parte, que era escrever monografia, e a segunda parte, fazer o projeto. A primeira parte até que foi boa também, porque eu percebi que eu gostei do trabalho que eu produzi teórico, né? E aí, na hora do projeto, assim, também... A única coisa esquisita nesse processo todo pra mim foi que você começa com uma ideia na cabeça. Eu tinha uma ideia de fazer um projeto urbano, mas eu não sabia exatamente que tipo de projeto que eu ia fazer. E aí, a partir do momento que eu escolhi o local, né, o local meio que me guiou a fazer um parque. E eu não esperava fazer um parque urbano. E assim, tinha um sítio histórico. Sítio histórico não, né? Tinha uma arquitetura histórica ali, então eu aproveitei também para poder utilizá-la também, fazendo arquitetura e fazendo urbanismo também. As duas coisas. Eu ainda gosto, né? Da parte de fazer arquitetura, acho muito legal. O que eu lembro do processo, assim, não foi um processo doloroso e nem complicado para mim. É claro que você tem sempre a parte final, que você tem que produzir a prancha, né, que é mais trabalhoso para você representar e tal. Eu não lembro de ter muita complicação, assim, nas minhas decisões ou embates com o orientador. Inclusive, um abraço para a Patrícia, que foi minha orientadora. Mas foi um processo muito interessante, assim. Engraçado que não tem uma viva memória, sabe, das coisas nessa época. Mas a única viva memória que eu tenho é de que na banca eu tava com uma caneta na mão, não sei se eu contei isso aqui, mas eu tava com uma caneta Bic na mão, né? A gente com mania de ficar segurando alguma coisa para explicar, né? A caneta estourou no meio da apresentação. E eu não percebi que ela tinha estourado, e eu fui apresentando, então quando terminou a apresentação, eu vi minha mão tava toda azul, cara. Mas a banca foi ótima, assim, foi tudo tranquilo, assim, eu não lembro de ter sido muito traumático para mim, não. Então foi um processo bem tranquilo. Ou seja, terminou tudo azul então, Adilson? Tudo azul, exatamente, tudo azul. Tudo pss. Fechou o ciclo também de como ele era conhecido na faculdade, né? Brincadeiras à parte, o apelido do Adilson na faculdade era Smurf, porque ele era o calouro Smurf. Então a gente sempre brincava, chamava ele de Smurf, de azul e tal. Fechou o ciclo, né? Podia falar um pouco dessa parte do trabalho final como parte desse ciclo de formação do arquiteto, né? A gente falou um pouquinho sobre essa ideia de que o TCC ele tem uma ideia de ser preparatório para essa ideia de mercado de trabalho e as possibilidades de atuação. Bem, eu tenho uma visão particular, específica, claro, ela não é minha, ela é de algumas pessoas que eu já vi, já li, que eu concordo, que eu acho que o TCC é o momento que, de fato, o aluno tem a maior liberdade no processo de formação, é onde que ele pode inserir ali vários inputs que talvez as disciplinas não permitam. Alguém que, por exemplo, tem uma afinidade com o campo das artes, ou com a música, ou com, sei lá, historiografia, com a questão, por exemplo, da teologia, lembrei porque você falou da questão ecumênica e tal. Aí, pensando na nova geração, alguém que, né, é aficionado por desenvolvimento digital e tal, então você tem essa oportunidade de imprimir ali algo diferente que não necessariamente isso tem um lugar no mercado. Eu vejo sempre esse embate
parte onde talvez se diga que o ideal era você de fato sair com um projeto debaixo do braço, que você pudesse sair batendo em diversas portas de empresas, municípios e departamentos aí públicos, né, para divulgar o seu trabalho. Mas eu vejo também que o TCC como pode ser um processo de autoconhecimento, né, dali de você ter a oportunidade de testar e colocar em prática coisas que você não conseguia colocar em outro momento. Não vou me estender demais aqui também. Eu ainda fico na dúvida se é um fechamento de ciclo, se é o início de outro. Eu acho que é meio que um portal, assim. Agora, deixa eu perguntar pro Gabriel. Gabriel, entende que você passou aí para uma etapa maior, né? Qual o papel do TCC para você, assim, no curso da faculdade? Ele te ajudou a começar a vida profissional? Ele um fechamento de ciclo mesmo? Como é que é isso para você? Funcionou como um fechamento de um ciclo que eu precisava encerrar mesmo, que era o da graduação, e ainda estou tentando encerrar ele para iniciar um novo, já que depois de tanto tempo, por conta de só um projeto, nesse período que eu fiquei só para terminar meu trabalho de conclusão de curso, eu também tive a oportunidade de trabalhar com outros projetos, em estágio, atividade de extensão, trabalhando também com alguns colegas, mas fora esses projetos, nenhum outro mais sugava tanto a minha atenção e minhas horas de trabalho quanto esse trabalho final. Então, sim, eu gastei muito tempo para concluir ele, e mais tempo do que deveria, mas ele foi fundamental para consolidar, eu acho que, o conhecimento que eu tenho hoje. Foi a partir dele que eu desenvolvi pesquisas que me levaram a outras coisas que não necessariamente ajudou diretamente no trabalho, mas aprofundou muito mais o meu conhecimento. É claro que a base que eu tive antes também foi muito sólida. Eu, particularmente, não tive muito problema durante a faculdade inteira, né? Até o final do curso, eu repeti algumas matérias, mas nunca tinha repetido mais de uma vez, né? Uma matéria, por exemplo. Quando chegou no TCC2, né, no TFG2, depois TCC2, eu tive algumas reprovações, algumas vezes porque desistia, muitas vezes também porque não tinha desenvolvido algumas habilidades que eu precisava naquele momento, particularmente habilidade com representação e principalmente utilizar os softwares que estão sendo requisitados no mercado. Particularmente o Revit, SketchUp, foram softwares que eu não dei muita bola durante a faculdade e também não tive condição de desenvolver muito bem no final do curso para poder ter uma apresentação final digna, assim, por exemplo, um concurso Projetar. Não, nunca cheguei a esse ponto, mas o meu trabalho teórico, por exemplo, eu não tive problema em desenvolver ele, passei de primeiro, que foi que garantiu a minha aprovação, basicamente. A média final, muito o peso foi do trabalho teórico. Como eu disse, ele serviu realmente para aprofundar meu conhecimento teórico de outros temas, várias disciplinas, e particularmente a disciplina que era do meu trabalho, né, que foi intervenção urbana. Desenvolvi muito trabalho, por exemplo, em infraestruturas urbanas, na forma como a gente está lidando com a mobilidade atualmente, fontes alternativas de energia. E eu vejo que a preparação para o mercado é fundamental a partir desse trabalho, porque ela te dá a oportunidade de ter contato com todas as etapas do projeto. Algumas disciplinas e algumas faculdades até desenvolvem um pouco além disso, mas é realmente o trabalho final que vai ser, na maioria das vezes, a oportunidade que o estudante tem de desenvolver tudo por conta dele, desenvolver pesquisa, elaborar o projeto, ter uma experiência com o cliente, que no caso é o orientador, né, ou até mesmo um cliente real, em alguns casos, né. Reconheço a importância e, particularmente para mim, foi o que teve a minha atenção de muitas horas por muito tempo nos últimos anos. Isso vocês podem ter certeza. Caio, como é que você acredita que foi o processo para você e como é que você acredita depois de formado hoje? Como é que é essa etapa aí do TCC? Ao longo da trajetória de um aluno? Eu sempre dizia isso para os meus alunos e para os meus orientandos. Para mim, ele é, na grade curricular que eu tive enquanto aluno e na mesma instituição eu dei aula, para mim era o único e o último projeto em que o aluno consegue escolher tudo. Porque antes tem sempre um professor dando um terreno, um programa, né, um problema para ser solucionado, direcionamentos de orientação do projeto e tudo isso, se for projeto ou qualquer outra disciplina que o aluno vai fazer. E depois disso tem um outro papel, outro personagem aí, que é o cliente. Eu concordo com o Rafa que ele é uma transição. Em alguns momentos eu já vi como o final de um processo, em outros momentos eu vejo como um início de um processo. Mas hoje eu tendo a pensar mais como um final de um processo, considerando a minha experiência, né? Porque apesar de eu ter trabalhado quando eu fiz faculdade, ter feito estágios e tudo isso, a experiência de fato do mercado e essas coisas demorou alguns anos para eu ter. Ele foi o fechamento de tudo aquilo que
era importante no período da faculdade, né? E eu, até certo ponto, eu também falava isso para meus alunos, assim, que vocês já ouviram a piada de quando os escoceses inventaram o golfe, eles fizeram uma coisa tão difícil, que no final das contas eles decidiram que ia ter 18 buracos, porque era a quantidade de doses que tem numa garrafa de whisky, né? Para o cara não cortar os pulsos, assim, antes de jogar golfe. E até certo ponto, para um aluno que está no final da faculdade, principalmente, eu e os meus colegas, assim, o processo de terminar a faculdade foi um processo muito relativamente tranquilo, porque a gente já vinha sendo treinado para aquilo, mas o processo, como se diz, né, você passa de futuro da sociedade para um problema social, né? Aquele primeiro dia que você tá com o canudo na mão e que você sai para a rua, assim, que você começa a bater porta e ver se tem alguma oportunidade para ti, é uma coisa que ninguém te prepara, né? Quer dizer, na minha época ninguém preparou, e eu, quando eu fui professor, eu sempre tentei preparar muito bem os meus alunos para isso. Eu vou emendar aqui um pouco da ideia do propósito do TCC com a questão do perfil, né? Eu tenho experiência como aluno e também a oportunidade de ajudar na formação e na conclusão de alguns trabalhos, né? Um aspecto interessante também é a relação que a gente tem com o aluno, que é completamente diferente de uma relação que você tem na graduação. Primeiro, você tem a proximidade com aquele aluno, né? Você passa a conhecer e passa também a entender mais, né? Entender não só ele pessoalmente, mas entender ele profissionalmente, assim, de alguma forma. E é interessante notar, né, que a gente parte para uma relação muito mais madura, né, entre professor e aluno. Anteriormente na faculdade, né, enquanto o aluno é muito mais solícito para o professor, né, você acaba numa orientação, né, exigindo um pouco mais de maturidade daquele aluno para ele concluir e para ele conseguir finalizar aquilo que ele pretende, né. Fazendo um contraponto um pouco, né, com a finalização do trabalho que o Gabriel estava falando, eu acredito que seja um início de maturação do profissional também. Como muda a relação entre professor e aluno, né? O aluno tem que se virar muito mais, assim, para ele concluir aquilo que ele está fazendo. Então, acredito que seja realmente essa transição, mas talvez o início da vida profissional, onde a pessoa vai ter que tomar suas próprias decisões de alguma maneira, né? Então, acho que isso acaba sendo bastante importante. E também, assim, já fazendo uma ponte para o próximo tópico da pauta, que é a ideia do que uma instituição deseja daquele aluno. Como, por exemplo, se o que o aluno está fazendo é aquilo que a instituição deseja como o arquiteto deve se formar para o mercado. Aqui, curiosamente, né, a gente tem duas faculdades aqui que são emblemáticas, que é uma faculdade particular e uma faculdade pública, né? As duas têm seus méritos, e é curioso como a faculdade pública, ela tende a formar os alunos com abrangência mais teórica do campo da arquitetura e do urbanismo, né? Enquanto a faculdade particular, ela preza, pelo menos aqui, tá? Aqui na cidade de Fora, ela preza por um currículo muito mais prático, né? Muito mais do fazer. Assim. Eu não sei se isso é um reflexo do que acontece no país, né? Entre instituições públicas e particulares, né? Mas aqui você tem essa diferenciação. Não sei o que vocês acham disso. Queria emendar nessa questão do perfil do egresso com a questão ali que a gente falou do ciclo, né? Do que é o TCC nas diretrizes do MEC. Em algumas disciplinas eu mando esse PDF para os alunos, que é a portaria, né? Da resolução de 17 de junho de 2010, que são as diretrizes curriculares do curso de arquitetura, para eles ficarem apavorados. Se não me engano, Adilson, acho que a gente leu isso aí no primeiro cast, que a gente falou, ó, o arquiteto tem que ser isso, aquela, né, o que caracteriza o nosso perfil generalista. É interessante que lá pra frente, no artigo 6º, se não me engano, basicamente ele divide o conteúdo em 3 grandes ciclos. Um ciclo, vamos dizer assim, não é bem assim um ciclo teórico, deixa eu encontrar aqui o texto para ser preciso. O curso deve ter as seguintes divisões, né? O núcleo de conhecimentos e fundamentação, o núcleo de conhecimento profissional e o trabalho de curso, né? O trabalho de curso, ele é tipo um terceiro núcleo, né? Ele é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, a diretriz, ela dá uma liberdade total. Ela fala bem assim, de forma bem específica, ó, o trabalho de curso será supervisionado por um docente, de modo que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo do último ano do curso. O núcleo de conteúdos deverá ser inserido no contexto do projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o aperfeiçoamento da qualificação profissional do formando. Ou seja, aqui ele abre porta para que as instituições de fato distribuam os pesos das disciplinas, porque são muitas disciplinas. Então, isso aí que o Adilson ilustrou, né, de uma faculdade ter uma carga um pouco mais teórica, a outra uma carga um pouco mais prática, mas eu nem sei se eu vejo tanto assim, não. Eu vejo mais mesmo pela formação dos professores, né? Acaba que quem produz a instituição é o conhecimento dos professores. Isso faz com que, por exemplo, às vezes algumas faculdades, para ganharem campo, né, estabeleçam lá que, né, a chave do sucesso aqui do formando é sair pronto para o mercado. Determinada instituição talvez quer formar
formar um profissional mais completo em determinadas áreas específicas. Tem a ver também com a localização regional dessa faculdade. Às vezes é uma localidade que se espera, por exemplo, um conhecimento específico. Me lembra aqui da Faculdade Viçosa, né? Viçosa e Lavras também, né? Que tem núcleos ali de agronomia e tal. E você tem na grade curricular disciplinas que estão relacionadas à arquitetura e à questão rural, né? Coisa que, por exemplo, uma faculdade de arquitetura de uma cidade média não tem, né? Eu queria fazer essa ponte que eu acho que esse perfil do egresso, ele existe de fato porque o MEC deixa essa liberdade, né? E isso é importante de fato para que você crie uma certa identidade do curso. Por outro lado, a gente tem uma formação muito heterogênea, o que também dificulta aí o nosso posicionamento enquanto classe na sociedade, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu tive a oportunidade, depois de fazer a faculdade aqui, de fazer mestrado na Itália, e lá, na Europa como um todo, existe uma divisão entre o que nós temos dentro do guarda-chuva, arquitetura e urbanismo. Lá são diversas faculdades diferentes. Então, por exemplo, a arquitetura é uma faculdade, urbanismo é uma segunda faculdade, paisagismo é uma terceira faculdade, em alguns lugares específicos, restauro é uma quarta faculdade. Então, existe um foco muito maior no que se espera daquela pessoa, né? Depois que eu tive a oportunidade de vivenciar esse modelo, eu sou muito partidário dele. Eu acho que ele funciona muito mais, até porque eu fui também professor e eu também só posso falar das minhas experiências, né? Alguém não concordar comigo, enfim, de que muitos dos meus alunos não entendiam / não viam interesse em disciplinas que eram muito diferentes do que nosso mercado ou a nossa situação específica aqui exige. Eu sempre falei isso quando eu fui professor, e os coordenadores e diretores das faculdades, e quando eu fui professor eu sempre falava isso para os alunos. Na minha visão, é fundamental um arquiteto e urbanista ter uma noção de custo de obra. Isso eu acho que é uma coisa fundamental, independente se você vai ou não vai trabalhar com execução ou não, mas isso é uma coisa fundamental. Estruturas, eu acho que esse é um dos grandes gargalos dos novos arquitetos que eu tenho contato aí no mercado de trabalho, e principalmente empreendedorismo. Não digo empreendedorismo de um ponto de vista voraz e etc., mas sim para você entender o valor do seu trabalho, sim para você entender o valor do trabalho das outras pessoas que estão ali no canteiro de obra ou não, fornecedores, projetistas, todas essas pessoas, para o arquiteto ter uma posição como protagonista em todo um processo. E, de fato, o arquiteto é o protagonista, né? Quando existe um problema num projeto, o arquiteto é o representante do cliente perante todos os outros projetistas, construtora, equipe de mão de obra, etc., e ele é a pessoa que, no meu ponto de vista, ele é a única pessoa que ele consegue pegar todos os anseios e desejos do cliente e transformar aquilo em alguma coisa e ter certeza de que aquilo vai ser executado da forma como foi pensado lá no começo, né? Então eu entendo que essa visão estratégica, econômica, de empreendedor é fundamental. E eu acho, na minha opinião, isso deveria fazer muito parte da trajetória do aluno como um todo e, por que não, de um TCC. E daí fiz esse mestrado na Itália e a minha tese de mestrado, a dissertação, né, era justamente uma dissertação totalmente econômica. Então eu criei embasamentos para um fundo de investimento internacional investir, e eu comparei 3 cidades, Curitiba, São Paulo e Milão. Assim, não tinha absolutamente nada de arquitetura, não projetei nem 1 hora, nada assim, de AutoCAD, nem nada. Foi uma dissertação única e exclusivamente econômica, né? E ela também serve para uma questão de construção e de execução e de urbanismo e de desenvolvimento das cidades e etc, né? Gabriel, a faculdade que você cursou, assim, ela pensa no perfil do aluno para o mercado de trabalho ou para a área acadêmica? Vou tentar resumir um pouco da minha experiência nesse sentido, mas na prática mesmo, que eu vi de dentro da universidade. Eu não sei muito a fundo as exigências do MEC quanto ao currículo da arquitetura, mas eu vou tentar traduzir o que eu vi ao longo dos anos. Quando eu comecei, em 2006, eu cursei os 5 anos até eu parar, né, foi o curso integral. Então a gente tinha essa oportunidade de fazer o curso num período integral, estudava de manhã, algumas aulas à noite,
poucas vezes à tarde, enfim. E depois que eu parei e voltei, o currículo já tinha sido alterado, passou a ser dividido em turno matutino, vespertino, então peguei essa alteração também. Eu troquei de universidade, fui de uma particular, né, para outra particular, mas com uma visão mais voltada para esse arquiteto do mercado de trabalho, digamos assim. E lá eu passei pouco tempo, mas por conta das adaptações ia ter que fazer praticamente o curso inteiro novamente, né, e voltei para a faculdade de origem, que eu estou terminando agora, que tem uma formação voltada para ser mais generalista mesmo, eu entendo assim. E ao longo dos anos eu fui vendo as novas exigências, por exemplo, estágio, da primeira vez que eu fiz não era obrigatório, quando eu voltei passou a ser, atividade de extensão. Então, tudo isso eu vi que foi dando também mais maturidade para o pessoal. Apesar de ter reduzido a carga horária do curso integral, né, para só um período, eu acho que ajuda a ter uma visão mais generalista mesmo, que é o que o pessoal da minha faculdade eu acho que espera do arquiteto que é formado lá, né? E principalmente a manutenção do trabalho final como uma etapa importante. Tem o CAL lutando, por exemplo, contra o regime à distância. A gente teve essa experiência aqui com a pandemia. Eu particularmente fiz esse semestre praticamente inteiro online, né? A gente foi a primeira turma que apresentou esse TCC online. Antigamente, né? Ano passado tinha a apresentação dos painéis, né? Presencialmente, todo mundo podia ir lá pegar no painel. Então, essa foi a primeira turma. Associando um pouco com a fala de ontem do pessoal das novas habilidades, né? Recentemente eu fiz uma entrevista na empresa dessas startups, instituição financeira, / imobiliária, / não sei o quê, e fiz um teste Mindsight, eu acho que era esse o nome. É tanta pergunta, é quase um Enem para você fazer uma entrevista de emprego. E depois ele te dá lá um relatório, não, você tem tais habilidades interpessoais, intrapessoais, varia um pouco a nomenclatura, mas são muito parecidas essas pesquisas psicológicas, né? Então acho que as universidades de hoje têm que pegar esse currículo e adaptar isso para... Tem tanta atribuição que o arquiteto pode ter que eles deviam desenvolver mais as pessoas para variar, né? Mudar de posição dependendo do que está tendo vaga no mercado de trabalho ou não, mudar, ser capaz de sair da zona de conforto, né? E buscar outras áreas, porque eu acho que isso faz mais sentido para alguém que tem uma formação generalista, né? Tem essa capacidade de mudar de um campo para o outro, porque já tem o básico ali para poder iniciar. A gente também pode partir para uma discussão a respeito do ambiente do fim do curso, né? Imagino que quando você está fazendo o trabalho final, né, você tem menos contato com os professores, com o ambiente da faculdade, muitas vezes junta, que nem o Rafa falou, que é a experiência dele, né, de aproveitar para fazer mais estágio, né, para ficar mais por dentro do mercado de trabalho. E é interessante que a gente está falando todo o tempo aqui de como é que o trabalho de conclusão de curso, ele também é uma transição, né, como o Rafa falou, é um portal, né, e é curioso como até o jeito, né, até o modo de você frequentar a faculdade, o ambiente que você está inserido ali, né, já te prepara um pouco para os finalmente, né? Realmente, assim, agora com essa pandemia, com esse isolamento e tal, cara, tudo muda de figura, né? A gente bota tudo do avesso e a gente não consegue, às vezes, nem pensar como era antes. Eu só queria completar uma coisinha lá que o Caio falou, que eu achei super interessante, que é as lacunas que ele citou lá, da formação em arquitetura, a questão da estrutura, do orçamento e tal, são lacunas também que existem no campo do urbanismo. A gente está falando aqui, né, na formação de arquitetura e urbanismo. Então, assim como lá no eixo, né, de objeto e projeto de arquitetura você tem, às vezes, essas lacunas, no urbanismo também. Às vezes o aluno se depara com a cidade achando que ela se constrói assim de uma forma, vamos dizer assim, desenhada em cima de uma prancheta. A cidade é um jogo de forças, então tem várias questões relacionadas à economia, né, à movimentação, fluxo de capital, as questões sociológicas, questões históricas que definem aquela cidade, que às vezes também o aluno de arquitetura fica preocupado em emular uma prática arquitetônica no espaço urbano. Então, eu concordo com o Caio, né, que essa distinção da formação seria muito mais proveitosa para o nosso campo se existisse aqui no Brasil também, né? No entanto, abre caminho para uma série de outras oportunidades, né, que são as formações complementares, né, cursos livres, pós-graduação, cursos de extensão. Então, tem uma infinidade, tem um mercado para educação tremendo para o campo da arquitetura, né, que também poderia ser um objeto de desejo de
quem está numa faculdade de arquitetura, né? Vou me formar arquiteto não necessariamente para projetar ou para... Não, eu vou, de repente, me formar para ser um produtor de conteúdo, como a gente está fazendo aqui, né? Não faça um podcast não, gente, tá? Só brincadeira. Essas possibilidades são inúmeras, né? Mas aí, voltando à questão desse isolamento, de fato, eu confesso, cara, que depois que a gente botou esse item na pauta, eu fiquei até pensando que já naturalmente todos esses recursos de conexão em redes sociais já gerou um certo isolamento do aluno, né? A dificuldade de aprender com o outro, com o erro do outro, com o acerto dos outros. O TCC, ele meio que potencializa isso e joga o aluno dentro de uma bolha. E talvez, às vezes, isso torne o processo até mais difícil, né? De lidar, né? Não sei o que vocês acham? O meu ambiente, assim, de final de curso foi muito colaborativo. Nós éramos a segunda turma da faculdade de arquitetura. Começo de tudo, né? No começo todo mundo é muito unido e tal. E eu me lembro que, olha, eu vou te dizer que uma grande parte da turma, te dizer uns 50%, as pessoas iam praticamente todas as noites e tinha uma sala onde elas ficavam lá e elas ficavam projetando e batendo papo e tal. Então foi uma coisa assim, até certo ponto, um pouco diferente da média. Principalmente depois que eu passei pro lado de lá, né, que eu virei professor, e daí os meus alunos já não tinham mais nenhuma interação. Mas eles também já não tinham mais nenhuma interação no dia a dia, na sala de aula, né? Não era só uma questão do período do TCC. Eu sempre achei que o que aconteceu nesse meu período de TCC foi realmente muito único, porque justamente isso que você estava falando, havia muita troca de ideia, as orientações aconteciam periodicamente, se eu não me engano era uma vez a cada 2 semanas, alguma coisa assim, eu não me lembro, talvez uma vez por semana, mas todas as outras noites, era um curso noturno, a gente ficava lá e batia papo e desenvolvia, e um cara falava do projeto dele, outro falava do outro projeto dele, e as coisas iam. Isso principalmente na primeira fase ali, até uns 60 dias antes da defesa, né? 60 dias antes da defesa que você tem que abaixar a cabeça e fazer, daí realmente foi um lockdown que aconteceu com todo mundo naquela época, porque eu de fato não vi ninguém, eu não vi ninguém por 60 dias, eu entrei na minha casa, e 60 dias depois eu estava apresentando as minhas pranchas para uma banca de avaliação. Bom, a experiência final que eu tive no TCC foi muito boa. Eu consegui, estava finalmente atingindo as expectativas que eu tinha colocado no início da elaboração do trabalho, e as dificuldades que eu tive ao longo do tempo foi basicamente na forma de abordar o problema e nos resultados esperados, né, que iriam resolver aquele problema. Eu nunca tive muito problema assim, em assimilar conteúdo teórico e tudo mais. Em aplicar as propostas aí já foi uma dificuldade maior. Pelo menos eu queria resolver aquilo, eu gosto muito do tema de desenho urbano, tanto que até mesmo aqui na oficina a única proposta que eu apresentei foi sobre desenho urbano. Queria fazer aquilo e não desistir do tema que eu escolhi no início, né, do objeto de estudo que eu propus a fazer desde o início. Estava determinado a resolver aquele problema. Então, aquilo ali contribuiu muito também para a minha formação, para poder lidar com os resultados que não eram atingidos, né, as expectativas que não eram superadas. Então, isso aí contribuiu muito para a minha formação e eu espero poder atuar nessa área que eu gosto muito e trabalhar o quanto antes. Eu espero que daqui para frente também tentar especializar no assunto para poder contribuir mesmo com o desenvolvimento e também adaptar à nova realidade, né? Principalmente essas novas habilidades e conhecimentos que estão sendo esperados de quase todos os profissionais. Na arquitetura a gente tem algumas particularidades também que a gente precisa prestar atenção para poder acompanhar e não ficar de fora do que está rolando por aí, né? Tem também as experiências que a gente tem assistindo outros trabalhos, né? Em participação de bancas de trabalho diferentes, né? Gabriel, quando você fez o seu TCC, você chegou a assistir bancas de outros alunos? Essa experiência foi boa para você? Como é que foi isso? Demais, era de onde a gente tirava sempre inspiração, é claro, de como fazer, como apresentar bem. O problema é a mão acompanhar o que você quer fazer, o que você desenha ali na sua cabeça. A mão, às vezes as ferramentas também, os instrumentos que a gente tem à disposição. Hoje um bom computador é indispensável e na nossa realidade não está acessível a muitas pessoas. Eu tive a sorte de comprar um computador bom quando a gente ainda tinha uma realidade econômica favorável, né? Naquela época, um computador que eu tenho hoje está custando no mínimo o dobro do preço, com as configurações que não atendem mais os softwares, né, que já evoluíram muito. Então, nem isso, é preciso investir muito mais. Nossa realidade é diferente.
também tentava dar aquele jeito, né, fazer a improvisação. Aproveitar o que eu tinha, eu sempre tentei utilizar mais software livre, que não precisa pagar mensalidade, então alguns que não dava para fugir, a gente arruma aquele jeitinho. Mas a maioria eu sempre tentei utilizar esses softwares de fonte aberta para poder utilizar as ferramentas e não ficar muito para trás. E tentar fazer parecido, utilizar as novas técnicas, né, que vem acompanhando, a parte do pós-digital. Então, assim, ao longo do tempo eu vi várias formas de apresentações e várias maneiras de como fazer uma apresentação bem feita e assim como não fazer também. A gente presta atenção nesse tipo de feedback, principalmente nas minhas apresentações eu esperava esse feedback negativo, esperava não repetir na apresentação seguinte. Não tive problemas em ficar nervoso demais para apresentar, nem tanto. Tinha conhecimento, que sabia do assunto e podia comunicar ele bem. Mas na maioria das vezes eram os resultados que eu me propunha fazer que eu não conseguia atingir, até mesmo por conta das limitações com outras ferramentas, né? Daí a gente buscava ajuda em trabalhos de colegas e também de outros lugares para poder ajudar aí a melhorar cada vez mais essa representação. Ô, Gabriel, você deve ser um cara muito zen, né, cara? Porque você falou de um jeito assim, né? Então, tipo, eu fui pra apresentar e pra ter um feedback pra na próxima banca apresentar. Nossa, nessa hora a galera tá arrancando os cabelos. Meu Deus do céu, vou tomar pau. E você tá tranquilão, manteve a calma. Isso é bom, cara. Isso é uma habilidade fundamental aí pra esse mundo contemporâneo confuso. Sim, eu aprendi a lidar com isso ao longo do tempo e também não foi de uma hora pra outra, não. Foi depois de muita tentativa e erro. Eu insisti no assunto, como eu disse, eu queria desenvolver esse conhecimento, né, mais voltado para o urbanismo e infraestrutura urbana. Infelizmente não é algo tão valorizado no mercado atual, aqui em Goiânia, particularmente na parte de urbanismo, desenvolve mais condomínio fechado, né? Então daqui para frente eu acho que vai polarizar no sentido, não no sentido político, né, mas sim das desigualdades mesmo. A gente vai ter que buscar habilidades para fazer uma arquitetura de alto padrão, assim, de alto desempenho, e também para atender as camadas de classes mais baixas, né? Eu acho que vai acentuar essa parte da desigualdade. Tenho procurado saber sobre assistência técnica em habitação de interesse social, é o que nas últimas semanas eu procurei saber mais sobre o assunto. Então eu espero que daqui para frente eu consiga atuar nesse campo, né, da parte do urbanismo, e se eu conseguir também desenvolver na parte da arquitetura, tentar buscar esse lado da assistência técnica, que está tendo muita oportunidade também, eu vejo, tem a residência, que é uma coisa que eu não tinha visto antes, né, como a gente estava falando de estágio, eu vi alguns cursos de pós-graduação oferecendo residência para profissional para arquitetura, então eu acho que isso aí já é um ponto positivo, as universidades que estão com esses cursos vão sair na frente nesse quesito aí. Uma coisa interessante que a gente ouviu o Gabriel falar foi do ferramental, né? Isso tem na faculdade, na graduação ao longo dos períodos, mas assim, é crucial na parte do trabalho final, né? Você tem uma ferramenta boa, porque eu lembro os episódios mais engraçados da minha formação foi quando a gente finalizava os trabalhos na casa dos outros que tinham um computador melhor que a gente. Então, eu imagino que deva acontecer algo parecido assim, com essa geração, e eu ouço também dos alunos que me falam e tal, de que às vezes tem dois computadores, um pior, outro melhor, ou às vezes, sei lá, enche o computador de programa e o computador dá pau, e aí fica aquele desespero para entrega. Então às vezes pode ser muito comum essa aventura aí de trabalho final também. Caio, você teve essa questão na hora de finalizar seu trabalho também? Nossa senhora, nós vamos ficar aqui até de madrugada, então, contar. Porque na minha específica não, mas quando eu fiz a defesa e quando eu fui professor depois, até quando eu deixei de dar aula, não existia a possibilidade do aluno apresentar com slides de PowerPoint. Então, se ele quisesse apresentar com slides, ele tinha que fazer aquela impressão na folha de slides, sabe? Aquele slide bem antigo, com a luz e tal, esqueci o nome disso. Retroprojetor. Retroprojetor, obrigado, Rafa. E justamente por isso, porque quantas vezes na banca antes da final era arquivo que não abria, era a versão que daí as letras saíam todas erradas e tal, não sei o quê. Então, justamente para evitar isso. Então, você imagina o cara nervoso, assim, né? Boca seca, tremendo, tudo aquilo, e tentando tirar um slide, assim, do retroprojetor e colocando um outro, assim, mas aquilo, depois que todo mundo apresentava, era piada, assim, de todo mundo, assim, né? Como é que os caras com a mão tremendo, assim, daí ficava todo o texto tremendo no retroprojetor e tudo isso. Isso na época que eu fui aluno. E quando eu fui professor, porque
eu estava numa situação muito mais calma, né? Então eu conseguia ver algumas coisas. Já tive aluno que gaguejou tanto que ninguém conseguia entender nada do que ele falou. Já tive aluno que começou a chorar no meio da apresentação e daí saiu da apresentação, não tinha o que falar. Tive um aluno que ele ficava tão nervoso que um outro aluno falou para ele, viu, toma um martelinho de pinga antes do negócio. O cara tomou meia garrafa de pinga, chegou completamente bêbado na banca para apresentar, assim, sabe? Cara, eu queria estar nessas bancas, cara, porque as minhas bancas são tão tranquilas. Nossa senhora, mas essa do cara que chegou embriagado foi muito engraçado, assim, tipo, o cara chegou, o orientador falou assim, não, daí já que tirou o cara da sala, assim, sabe, todo mundo meio que se olhando, assim, foi muito engraçado. Eu sempre penso, né, que o papel de um orientador é ele ser a mãe do orientando e da banca é de ser a madrasta, né, eu sempre falei isso nas bancas, assim, né, então é engraçado porque quando você está no papel do orientador, você tem que sempre passar a mão na cabeça dele, dizer do esforço, ver as coisas boas e tal. E por outro lado, quando você está do outro lado, você tem que apontar as coisas que ele poderia ter feito melhor, algumas dicas e tal, né? Eu particularmente sempre tive essa posição quando eu fui banca, tanto como orientador quanto convidado, porque eu acho que é importante o aluno ter os dois lados, né? Eu não gosto quando a banca só fala, que coisa legal, ou quando a banca fala, só teve coisa ruim. Então, todas as bancas têm alguma coisa boa e também se tiveram coisas não tão boas numa banca, é importante que a pessoa saia de lá com uma palavra de encorajamento para ele conseguir se encontrar. Acho que não é papel, nunca achei que é papel de uma banca esnobar, enfim, ou falar mal da apresentação propriamente dita de uma forma faltando com respeito com o aluno, e eu já vi isso muitas vezes. Sempre critiquei muito isso. Tive a oportunidade de participar de bancas em outros meios, né, outras faculdades e tal, e é muito legal a gente ver, assim, essa distinção daquilo que a gente falou lá no início, né, do perfil dos cursos e tal, e eu fico bem satisfeito, assim, com o trabalho que a gente desenvolve no dia a dia, assim, mesmo, assim, não é, né, porque a gente tá aqui. Concordo totalmente com o Caio, essa questão, assim, eu acho que o orientador, ele tem que dar a linha na pipa, vai dando a linha, indicando pro aluno que ele vai enfrentar uma banca que vai fazer questionamentos, que ele precisa comunicar corretamente aquilo que ele está pensando, etc e tal. Concordo que o papel do orientador é esse mesmo, soltar, dar a linha, assim, e assim, eu fui muito feliz, assim, não em todos, né, na maioria dos processos que eu participei de orientação e tal, tive resultados bem satisfatórios, assim, ex-alunos que são hoje profissionais que eu admiro, assim, eu acho muito legal, acho isso é super bacana, assim, né. Pô, e tive a sorte, a oportunidade, não sei se eu já falei isso, né, mas o meu primeiro orientando de TCC foi um vencedor do Ópera Prima, né? Então, assim, tem o troféuzinho lá no cantinho da estante com muito carinho, assim, e que foi um momento interessante, porque eu saí daquele processo de TCC, fui fazer mestrado e voltei para um processo de trabalho, de orientação pedagógica, que estava muito afinado com algumas coisas que estavam sendo discutidas na época e tal. Tive muita sorte nesse processo, assim. Dificilmente tem um trabalho assim que eu falo, putz, vai um trabalho ruim de orientar, difícil de orientar, porque eu acho que isso esse filtro a gente já vai fazendo na própria relação com o aluno ao longo do tempo, né? Então, aí aqueles alunos que te escolhem, te selecionam, são alunos que você acaba criando uma certa afinidade, tanto de pensamento quanto de visão de mundo. Acho que isso é importante também, né? Nessa jornada aí de fechamento de ciclo, né? O legal também nesse processo é quando você, às vezes, é convidado por um aluno que você, a princípio, acha que não pode ajudar, e é legal você entrar nesse processo com o seu ponto de vista para ajudar o aluno a enriquecer o próprio panorama dele. E fora, assim, outras bancas, né, que você participa como convidado, é sempre muito legal, né, ver trabalhos diferentes e ver comportamentos diferentes também, né, de alunos. Eu não me lembro de ter tido grandes problemas com bancas, assim. Problemas, assim, né, que nem o Caio falou aí, de aluno chegar bêbado, reprovação, algo assim. Teve, eu acho que só um caso, mas isso foi discutido internamente, mas a gente, felizmente, tem muita oportunidade de ver vários trabalhos. E é legal quando você vê experiências diferentes, assim, né? E quando te chamam, assim, justamente te dá um ponto de vista diferente daquele trabalho que está sendo apresentado. Então você acaba participando de coisas muito diferentes do que você produziria ou que você orientaria. Então é muito legal essa experiência de ver alunos com experiências diversas, assim, e com trabalhos que às vezes são muito mais teóricos ou são mais abstratos, assim, mas é muito interessante participar dessa experiência, assim, de ver esse leque de coisas que podem ser feitas por arquiteto. Isso eu acho bem legal, da nossa formação. A gente
gente poderia fazer umas considerações finais a respeito desse processo, né, e tudo que a gente falou aqui. Gabriel, você que passou por um tempo grande aí desenvolvendo o projeto, assim, queria que você fechasse, falasse um pouco do que foi para você e de como você vai carregar isso para sua vida profissional. Eu vou carregar essa experiência pro resto da minha vida. Foi uma experiência que eu não tive outra parecida. Ao longo do tempo, eu tive a experiência de participar de várias bancas, vi diversas situações, não situações tão inusitadas, no ponto que foi mencionado aí, mas sim de pessoas que ficam nervosas demais e não conseguem apresentar, de alguns membros da banca que gostam de aparecer mais que o aluno que está sendo avaliado ali, também gosta de pressionar os pobrezinhos que estão lá apresentando, mas enfim, o que ficou de lição foi saber lidar melhor com o tempo, com a gestão do tempo e atingir os objetivos, né, esperados dentro do prazo. Isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar com isso, atender os prazos determinados para poder cumprir as expectativas, né, seja na faculdade e lidando na vida profissional depois. Também saber se programar, planejar para poder cumprir todas as etapas. É uma coisa que eu acho importante para mim, particularmente, foi isso que eu falei quando eu aprendi a lidar com feedback negativo também, de entender que aquilo poderia servir para eu evoluir, né, em cima do que estava sendo sugerido. Isso foi importante. Então, às vezes eu até solicitava quando não tinha muito retorno. Tive a oportunidade de ser orientado por muitos professores, todos excelentes. Nunca tive problema com orientação de professor algum, não de entrar em conflito, mas às vezes até de expor ideias demais e não ter elas realizadas no papel, que é como os orientadores esperam, né? Você falar que vai fazer e fazer, né? Isso aí talvez é uma outra dica. Fala o que vai fazer, faça aquilo, né? E depois explicar o que você fez. Isso também é uma coisa importante. Eu acho que aprendi um pouco a lidar com isso, de criar uma narrativa para o projeto e saber explicar, relacionar essas coisas, saber montar um memorial para poder explicar o seu projeto direitinho. Tudo isso o TCC, o TFG te dá a oportunidade de fazer. E é claro, também, mais uma coisa importante, eu acho, de ter uma ideia e correr atrás daquilo, ver um problema que está acontecendo na sua comunidade, na sua cidade, um problema nacional, até mesmo global, né? Tenta resolver aquele problema, fazendo um pouquinho a gente já ajuda, né, a gente evoluir nesse processo de conhecimento. E também saber lidar quando uma ideia não é a melhor, né, saber desistir de uma ideia, mesmo que ela pareça bem intencionada e resolver um problema maior, mas também saber que ficar ali mais de 1 ano, 2 anos fazendo a mesma coisa pode não ser muito agradável e tá aí desperdiçando um tempo que pode ser importante no final. É isso, eu acho que é basicamente isso, para não alongar demais. Depois das sábias palavras do Gabriel, fica difícil falar alguma coisa, né? Primeiro, eu estava até conversando com o Rafa sobre isso numa ligação que a gente ficou esses tempos atrás, sobre o futuro da disciplina de projeto, né? Acho que inclusive isso vale um outro cast. Sugestão para quem está no 3º, 4º ano, tentando já pensar no seu tema de TCC, eu vejo muito claramente que o argumento do presente, não do futuro, do presente, é justamente como que a gente vai conseguir utilizar a tecnologia a favor da humanidade. Esse ramo de discussão ele está cada vez mais presente. Eu vejo que ele ainda não está presente de um ponto de vista otimista, ele está de um ponto de vista ainda muito pessimista. E eu vejo que tem muitas coisas que podem ser feitas para a sociedade utilizando tecnologia e projeto, urbanismo, paisagismo, enfim, sustentabilidade. Tem muitos caminhos aí que podem ser trilhados, né? A outra coisa também, o Gabriel falou uma coisa que eu queria reiterar, né? Ninguém nunca é conhecido na história da humanidade por dizer que fez alguma coisa e não fez, né? Então, nós só conhecemos pessoas que fizeram alguma coisa, né? A história nos ensina isso. Quer fazer alguma coisa que você acha que é desafiador para ti? Baixa a cabeça e faça, né? Não tem outra forma de você conseguir ter sucesso. Porque depois que você sair da faculdade, tudo que você vai fazer, você também vai ser cobrado pelo que você fez e não pelo que você disse que vai fazer, né? Eu sempre falava isso com meus alunos, que você não chega numa loja de sapato, o cara vai te dar um sapato sem sola, daí fala assim, desculpa, é que não deu tempo de colar a sola no sapato, mas não tem problema, você paga os, não sei, X reais que custa esse sapato. Não, você vai querer um sapato com uma sola. É a mesma coisa com o seu cliente, ele vai querer um projeto, ou um planejamento urbano, ou um render, ou qualquer coisa da forma que você disse que iria entregar, né? É assim que o mundo de verdade do mercado de trabalho existe, né?
E eu acho muito difícil alguém se formar e não ir para nenhum tipo de mercado de trabalho, né? Independente se será da arquitetura ou não. Pô, cara, acho que a gente já falou bastante coisa e eu acho que esse momento é um momento importante, então, assim, guardem energia para esse momento, né? Para que não seja simplesmente já querer sair logo e aproveite para concluir, né, o 5º ano de formação aí, que acontece isso muito também, às vezes a gente vê os alunos esgotados pelo excesso de trabalho, chega no final, eles já querem passar rápido por esse processo. Não, aproveitem como um processo de formação onde você vai ter acompanhamento exclusivo de um professor e a oportunidade, tempo de pesquisar outras coisas, então acho que fica essa dica aí. E o mais importante, se você estiver nervoso antes da tua apresentação, não tome martelinho de pinga. É isso aí, muito bom. Toma depois. Muito bom. Bom, eu vou falar rápido também. Não sei se é uma dica, não sei se a gente pode considerar isso como uma dica, mas aproveita esse momento que vocês estão, né, no final do curso, né, para pesquisar e para ficar ciente de que você é o responsável por tudo aquilo que você está fazendo. Isso pode parecer meio óbvio, claro, Adilson, é o cara que está fazendo o trabalho, mas é porque a gente vem numa cultura, né, principalmente quem está fazendo arquitetura, sempre trabalhar em grupo, né, de fazer uma parte da função e de que aquilo que você está produzindo, né, vai ser um produto 90% ou 100% do que você está pensando. Então, seja na parte teórica ou prática, assim, você vai ter que dar conta daquilo. Isso não é necessariamente um alarde ou coisa assim, mas assim, é saber que, apesar dessa responsabilidade, também é muito legal você aprender a dar conta de criar aquilo, né? E de que essa etapa, a ideia é ser prazerosa também. Isso é uma conclusão, assim, um coroamento do que é feito na faculdade, né? Uma outra dica que eu já vou emendar aqui, aproveitem para utilizar o que vocês fizeram no trabalho para apresentar seu trabalho final em outras instâncias, né? É um gancho aqui que eu estou fazendo para o Caio também, para ele falar um pouco do que a Projetar está fazendo agora nesse final de ano, né, o Caio? Ah, legal, obrigado. Seria a minha dica lá do final, mas muito obrigado por ter passado a palavra. A gente entende que é um tema muito importante para ele ser deixado no limbo e principalmente para que as outras pessoas de outras faculdades consigam ver as boas produções que estão sendo feitas no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Na minha época da faculdade sempre existiu a obra-prima, e justamente como o Rafa falou, e a nossa intenção, a Projetar então está lançando concursos de TCC, cada um focado em um tema diferente. Nós começamos com 3, mas nós vamos abrir outros temas no futuro, e é justamente focado com um viés profissional. Então nós vamos manter a questão da uma prancha 1, justamente para a gente focar na questão projetual e etc. E o júri vai ser composto sempre por profissionais atuantes naquela área específica de mercado, né? Para esses concursos nossos, componentes acadêmicos como metodologia e fundamentação teórica, nesse ponto específico não é o que a gente está priorizando, porque a Projetar sempre teve, como o próprio nome já diz, né, projetar.org, nós temos um viés muito voltado para a produção de projetos de arquitetura, né? A gente entende que é uma forma de a gente não deixar essa produção muito importante, não só na vida das pessoas, como o Gabriel aqui, mas isso é uma coisa que lá na frente, depois de muitos anos, alguém pode olhar para trás e dizer, nossa, olha o que aquele arquiteto muito bom apresentou há X anos atrás, né? Eu estava falando de casts antigos, a gente falou disso até no podcast que a gente fez sobre a Projetar, que é muito importante a gente ter essa biblioteca projetual, essa produção que com o tempo ela vai acompanhando o pensamento de cada momento, né? E eu vejo que o TCC ele está muito ligado ao momento. Então, ele vai ser uma fotografia do hoje para a gente poder olhar para trás daqui a algum tempo. Caio, então faz a chamada aí pra galera se inscrever e saber mais do próximo concurso da Projetar. Nós temos 3 concursos, cada um sobre um tema específico de TCC, habitação social, arquitetura cultural e sustentabilidade. Nós vamos lançar outros temas no futuro. As inscrições estarão abertas no final desta semana e a entrega vai ser só depois do Carnaval. Então vocês vão ter bastante tempo de adequar as pranchas dos seus devidos TCCs a nossa prancha base A1. Esperamos vocês, nós temos um corpo de jurados muito, muito, muito bom e acredito que vai ser uma experiência sensacional para todos. Esperamos vocês lá. Pô, bacana. E quem quiser mais informações, é só acessar o site da Projetar, projetar.org, não é isso, Caio? Isso, www.projetar.org ou também o nosso Instagram e Facebook, sempre temos notícias saindo lá. Bom, deixa eu agradecer aqui, então, quem participou. Agradecer ao Gabriel. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu depoimento. Muito legal você ter participado. Obrigado mesmo.
Sim, eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui novamente. Foi um prazer falar com vocês novamente, dessa vez sem polêmica, principalmente por ter falado com o Caio dessa vez. Muito bom estar aqui no mesmo espaço que você. Admiro o seu trabalho, acompanho o Projetar.org há algum tempo, nunca participei, mas sempre tive vontade. Vou dar uma olhada nesse próximo concurso. Só dizer uma coisa, o concurso da Rua do Futuro, os resultados me ajudaram muito no meu trabalho final, ele está presente lá, então obrigado aí a todos e participem de concursos, que é bem legal. Poxa, Gabriel, que legal, fico muito contente de saber isso, porque esse é justamente um dos propósitos pelo qual a Projetar existe. Ganhei a noite hoje. Pô, Caio, a gente agradece também você aqui, mais um. É isso aí, minha gente. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? E muito obrigado, gente. E vocês sabem que para mim é uma honra fazer isso. Eu acho que isso também como propósito de vida, a gente poder aprender uns com os outros e também passar algumas das experiências que a gente tem. É sempre bom, a gente sempre cresce, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Caio, mais uma vez. Rafa, mais um aí, né? Pô, legal, obrigado. Valeu, Gabriel, e, pô, eu fiquei admirado aí com a sua habilidade zen, hein? E, pô, Caio, valeu aí pelas palavras, tamo junto, tamo junto. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês, e até mais.